Alô, amigos, sejam todos bem-vindos a esse canal, todos os nossos amigos visualizadores. Vamos apresentar a carta 5 do tarô, na verdade, chamado o Grande Elefante, ou o Guardião dos Segredos, mas a maioria dos tarôs traz como sendo o Papa, que seria, pelo menos em tese, um grande elefante. Então, é esse o assunto, o tema é sobre o guardião dos segredos, dos arcanos ou das grandes iniciações. Vamos ao nosso texto e vocês dirão depois, aqui abaixo, terão espaço para críticas ou construtivas ou críticas que me contestem. Elefante do tarô. Em algum desenho dos arcanos do tarô, temos, no quinto, um homem que ensina a um pequeno grupo. É o Senhor dos Arcanos, ou o Guardião dos Segredos, no tarô de Marcélia, o Papa. Mas, nesta carta, não tem discípulos. Logo, está faltando alguma coisa que a tradição diz que é fundamental. Além do mais, a cruz dele só tem uma travessa. Deve ter 3. As 2 chaves podem aparecer ou não, é opcional. Mas veja, arcanos, guardados em arcas ou baús, é o primeiro ponto alto das iniciações. As arcas ou baús dos templos antigos, todos os templos antigos tinham arcas ou baús. No fundo desses baús ou arcas havia segredos muitíssimo bem guardados. Todo iniciado deve tornar-se um elefante antes de continuar a jornada arquetípica, a iniciação, sob pena de se tornar um falso mestre. Há muitos. Há variações do desenho, pois cada escola pode desenhar o que Thoth mandou pintar nas paredes dos templos. Então, o inventor do tarô, o criador do tarô, foi Thoth, que é o grande elefante em Heliópolis. Mandou pintar nas paredes do templo. Ou seja, cada sala tinha uma carta pintada. Somente um mestre, que dominava totalmente a sabedoria relacionada com aquela carta. Então, o próprio Thoth era o grande elefante. Mas as escolas de mistério com falsos mestres são comuns. Por isso, não confiem se não encontrarem sempre pessoas que tenham conhecimento, como o teor de Rasputin, Alexander Dugin, Douglas Hume, Eliphas e tantos outros. Porém, o tarógrafo deve saber, pelo poder de sua ação, se sua caminhada rumo ao ponto ômega da iniciação lhe deu o poder de criar pelo pensamento. Isso quer dizer, se ele se conectou com o Logos, traduzido comumente por verbo, escrito por São João, en arquê, en logos. Aqui abaixo damos um belo e correto desenho desse arcano. É um elefante, uma carta lindíssima, bem colorida, e com a tríplice cruz papal e as vestes de seda e os discípulos. Mas está escrito Papa. É falso. Nem todo Papa foi elefante. A maestria dessa ciência sagrada ocorre quando percebemos se o desenho é bom ou mau. Portanto, estabeleceu o paradigma. Esse paradigma chegou até nós, como sendo arquétipos ou arcanos. Mestre Eliphas chama o livro de Hermes. Daí veio o nome hermetismo. Um suposto hermetista, chamado Aleister Crowley, fez uma caricatura do arcano. E eu tenho esse tarô caríssimo apenas para constar, pois tem uma coleção de 12 tarôs. Abaixo, o exemplar citado. Vai aparecer, vocês vão ver, é uma caricatura. Mas, uma coisa certa, ele está segurando uma chave, essa chave tem 3 círculos. Não é 3 cruzes, não é uma cruz com 3 traços, 3 travessas. Mas tem os 4 animais sagrados, que só da carta 21. E aqui já aparece na carta 5. Só pode aparecer a águia, o leão, o touro e o anjo, são típicos da carta 21. Aqui já aparece na carta 5, segundo Aleister Crowley, e ele colocou The Elephant, ou seja,
um homem vestido pomposamente, com a mão esquerda segurando um símbolo que mostra o domínio dos seis mundos. O natural, que é onde nós vivemos, o preternatural, que é as pessoas que estão além do comum, e o sobrenatural, que é onde Deus reina soberanamente. Quanto a essa exigência, Crowley a fez. Contudo, é indispensável que o desenho da lâmina contenha todos os símbolos estabelecidos por Totti. Quando Totti fez no ano 2230 a.C., no santuário de Heliópolis. Ali estavam os 22 arcanos, como eu já disse, desenhados nas paredes. Cada sala tinha somente um arcano, e somente um mestre. E esse mestre sabia tudo sobre esse arcano. Portanto, cada sala era uma iniciação completa sobre o arcano. E o mestre era, de fato, um hierofante. Ele dominava todo o conhecimento desse grau, que a tradição nos regou. Verifique, portanto, quais são os símbolos sagrados existentes nesse mapa está abaixo. Aqui vocês verão um que está com a cruz simples, a tríplice coroa papal está na mão dele, a mão direita na posição da bênção sacerdotal está correta, mas não tem discípulos. Então, o que acontece? O erro é flagrante. A cruz tem somente uma travessa, não três. Não há discípulos. Logo, seu portador só conhece um dos três mundos. E faltam os discípulos. Ora, sem discípulo, não há mestre. E o elefante é o mestre dos segredos. É o Senhor dos Arcanos. Portanto, mestre dos mestres. Portanto, essa carta já está mais do que dito, não está com a simbologia correta. Porque Totti nos legou detalhadamente a descrição. Não temos as cartas egípcias. Existe um tarô egípcio falso, mas que passa por ser egípcio. Mas nós sabemos, até por Elifas, que ele teve acesso aos santuários mais sagrados e escreve, mas com o nome de O Dogma e Ritual da Alta Magia e com o nome de O Livro de Hermes. Ou seja, daí vem a palavra hermetismo, nós temos lá em cima. Queres tu ser um elefante? Serás, se o quiser de fato. Abrimos as inscrições para um grupo, que será denominado a Jornada Arquetípica, com lives semanais ou quinzenais. Isso é a segunda vez que eu darei esse curso. A primeira foi em 1970, na Ilha do Governador. E nós voltaremos a dar esse curso. Logicamente, de 1970 até 2026, façam as contas, não sou bom em matemática. Sou criativo, o meu lobo direito, que é o matemático, não funciona. O esquerdo funciona demais. Os dois se intercomunicam por baixo. Então, vocês terão, se vocês se inscreverem, o preço é acessível, não vou dizer aqui porque é negociável, lives semanais ou quinzenais, vai depender do preço fixado e aceito vocês. Não será imposto nada a ninguém. Eu quero conciliar a possibilidade de vocês financeira com o meu desejo de compartilhamento do meu conhecimento. Ou então pode ter aulas pessoais, única, você e eu, face a face, só você e eu, você comigo. Inscreva-se, portanto. Esse seria o ideal, porque ele te daria o conhecimento que eu estou dando para vocês aqui agora, mas somente eu e você. É muito mais fácil, porque você poderia me perguntar, e ao livro de Elifas, o dogma, você não pode. Ao livro de Hermes, o código de Hermes, você não pode. A mim você pode. E se eu não responder, então você pode me criticar. Pode dizer que eu sou falso mestre. Então, se você gostou, se acompanhou esse vídeo até aqui, se acompanhou o vídeo até aqui, viu todo o vídeo, então dá o seu like, compartilha, faz sua crítica, dá sua opinião embaixo, pode ser adversa, não tem problema, pode me contradizer, esse canal é democrático. E até o próximo, quando nós iremos fazer outro vídeo, que eu não sei se é a continuação desse outro tema. Assim nós terminamos a nossa gravação de hoje.
e dizendo como Ibrahim Sá dizia, porque cavalo não desce escada. Até a próxima.